Surf Pod. Fala galera, a gente está aqui para a terceira edição do Surf Pod. A mesa de sinuca, mais o papo é surf. Eu sou a Jéssica, esse é o TBS. Estamos aqui com a embaixadora do surf feminino, Má Werneck. Bem-vinda. Obrigada. E aí, Má, fala um pouco pra gente, aquele papinho de sempre, né? Como que você começou a surfar? Já que dispensa a apresentação, conta algumas curiosidades, então. Boa. Minha história com o surf vem desde que eu me lembro por gente. Minha família sempre foi bem conectada com o mar, com a praia. Meu pai pega onda, meu tio fazia prancha. De vez em quando ainda faz algumas, acho que hoje mais de hobby, mas sempre foi um assunto super relevante assim dentro de casa. E a praia, né? Eu nasci no Rio e minha família toda vem da praia, assim, então era aquela fissura de fim de semana ir pra praia, passar o dia inteiro, de manhã até de noite, eu me lembro, assim, dia de semana tentando dar aquela escapada ali no meio da rotina pra ir fazer um surf e tal, mas eu comecei a surfar com 5 anos. Meus pais me botaram na natação desde bebezinha, assim, então a água sempre foi um ambiente que eu me senti super bem e acho que a natação estimulou para me dar uma confiança. Então, antes de surfar, eu já ficava no cocão, na beira, assim. Legal. Não saía do mar, era aquela que se perdia na praia, que a correnteza leva, e não só sai quando dá fome. Me perdia, assim, ficava dentro d'água direto. De certa forma, foi fácil, então, para você, né? Para nós aqui é um pouquinho mais difícil. Morando em cidade, sim, praia, verão, né? Família só no verão, final de ano ou feriado. Uhum. Então, aqui o curitibano começa como surfista só de data comemorativa. Sim. Só surfa ali, né? Esperando o 7 de setembro, depois o 2 de novembro. Mas acaba que vira uma galera super fissurada, né? Eu já observei isso, que quem tá na beira da praia, claro, tem uma rotina de estar mais ali, mas a galera que tá mais disposta a fazer a missão, aí qualquer condição e quer se jogar, enquanto quem tá na praia às vezes fica meio exigente, tipo, não tá tão bom. Amanhã vai estar melhor, deixa. Então tem isso, assim, né? E você surfava onde lá no Rio mais? Surfava bastante na Barra da Tijuca. E no Arpoador também, que aí a minha família, parte de mãe é mais pra Zona Sul e do pai é a Barra, mas ali perto do PP sempre foi um lugar que a gente foi bastante à praia e sempre respirou muito surf. Ali que eu me lembro das minhas primeiras ondinhas, assim. E depois foi pra Floripa. E aí depois fui pra Floripa. Bem na época que eu comecei a entrar na pilha do surf, assim, que eu sempre tive pranchinha, tipo bodyboard pra brincar na beirinha, tipo criancinha, fica aí na beira, vai brincando nessa espuminha e tal. Aí eu via meu pai voltar, e Floripa ficou sério. Meu pai voltava do surf, eu queria ir na prancha dele, aí fui aos pouquinhos indo com ele, assim, aí a gente foi morar em Floripa. E aí, com certeza, todo o ambiente de Floripa, que é muito surf, me instigou, assim, pra... Quando eu já entrei na escolinha, a galerinha já surfava, todo mundo da minha idade surfava, os pais levavam, já foi entrando naquele esquema de encontro fim de semana pro surf, mas durante a semana sempre... Aí quando a gente foi ficando ali já, tipo, 7, 8, 10, já começou as barquinhas, né? O pai de quem leva, de quem busca, e a molecada já bem fissurada ali em Floripa, e quase todos os pais surfavam. Então isso é algo que estimula muito, acho que desde o início, assim, os pais ou surfarem ou apoiarem muito essa rotina de estar na busca pelas ondas. Legal. Eu tive uma época da minha vida que eu tinha uma surf trip mensal para Floripa com o meu pai. Na verdade, meu pai estava fazendo pós em Floripa, e aí ele ia, numa semana ele ia com o carro dele, com um amigo dele da pós, fazia pós junto, e aí ele levava eu e um amigo meu. Aí na outra semana era o carro do amigo dele, e daí ele, não, agora vocês ficam. Então a cada 15 dias rolava uma surf trip pra Floripa, e ele fazia a pós, acho que era não lembro se era quinta ou sexta-feira, assim, mas a gente ia cedo, ele me largava na Joaca, ia pra pós e passava a pegar eu e um amigo meu no final do dia, assim, então a cada 15 dias a gente fazia a surf trip, mas isso eu tinha uns 13 anos, assim. Onde você mais gosta de surfar em Floripa? Onde que eu mais gosto de surfar em Floripa? Depende muito, né, mas a onda do Campeche eu acho animal, mas ela quebra menos vezes, tem o crowd, não é tão constante, é uma onda mais difícil, né? Mais disputada e mais difícil. Sim. Acho que a Joaca é Você falou assim, né? Criança, eu me lembro... Quando eu penso... na época eu iniciante, assim, no surf, entrando na rotina de surfista mesmo,
Cara, era Joaca. Joaca era o pico. Primeiro que ela tem várias condições, né? Bem constante e várias condições. E outra que tem aquela cultura de surf da Joaca ali, o estacionamento, a galera tem história, então... Estrutura, né? Tem ali a associação que é bem ativa, então é um ambiente... o acesso é fácil. Sim. Acho que cria desde o acesso fácil, a qualidade da onda, recebe várias condições ali, e o lance histórico do palco, do surf, o berço ali, né? Nessa época que eu ia que ia a cada 15 dias, assim, pra mim era a surf trip, né? Eu acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos, assim, e o mais legal de tudo era ver o Teco na água. Eu e meu amigo, a gente voltava pra escola e falava, cara, o Teco tava na água, ou ele já vinha lá de trás da pedra, tipo, era uma parada muito... Pô, e o cara era o ídolo do momento, assim, né? Correndo WCT e aparecendo em filme de surf, tá? Era uma parada muito... E agora é presidente, né? Notícia quente. Notícia quente e animal. Eu fiquei muito feliz, assim, pela pessoa do Teco e pela forma que ele sempre tratou o surf, né? Sim. Ele dedicou desde sempre a vida pro surf e não só todas as barreiras que ele já quebrou dessa época Como atleta, de se destacar como surfista brasileiro. Exato. Eu acho que representar o surf brasileiro numa esfera completa. Ele sempre foi um cara muito influente, muito forte, assim, de levantar a bandeira mesmo e fazer em prol do surf. E agora, principalmente, assim, ele no momento de carreira que ele tá, abraçar essa causa que não foi fácil, assim, porque é uma situação que estava ali enrolada há muito tempo. Precisou com certeza engolir muito sapo e tá ali muito afim de abraçar a causa, porque era uma situação, um ninho ali, que tipo, ninguém sabe direito, mas era uma treta muito grande, e ele tipo, bancou mesmo e falou, cara, vamos nessa porque o cara, dá pra ver que tem muita... Eu acho que tem muita vontade e muito amor por trás pro cara querer encarar isso, né? E o cara se envolver com a parte política do negócio, ele não precisa provar nada pra ninguém. A gente sabe que tem uma parte ali que deve ser difícil de lidar. Por mais que ele tenha algo natural, político, assim, que eu vejo num bom sentido, que ele é um cara muito bem relacionado, muito articulado, muito influente em todas, com muito acesso em todas as esferas. É uma pessoa que viveu todas as posições como iniciante, como se profissionalizando, passou pelo circuito desde a categoria de base, como um cara que quebrou uma barreira de entrar num circuito mundial e ser reconhecido como um brasileiro de alto nível, e aí ele vivenciar tudo isso e hoje poder estar na posição que ele conquistou ali com algo que vai ficar marcado na história. Legal. Porque pra gente, acho que pra gente como surfista, assim, primeiro tem a alegria, assim, pela conquista e pela realização, e depois tem tudo que isso pode gerar, né? Para nós e para as próximas gerações. Então tem tanto uma expectativa, eu acho que diretamente pro surf competitivo nacional, que está precisando, né? Ter uma base um pouco mais sólida, porque tem muito atleta pedindo, questionando, reivindicando muita coisa, então vai ter um pouco mais de oportunidade, eu imagino, e consequentemente tem isso para o mercado, né? Que aí eu acho que é um ciclo um pouquinho mais a médio, longo prazo, mas acho que falta a gente ter no Brasil assim um ciclo fechado, não só um circuito competitivo, mas um ciclo fechado de um circuito, né, com atletas que podem tornar ídolos, com uma mídia direcionada. E como uma entidade trabalhando de uma maneira transparente, com consistência, trazendo uma segurança, né, de que, ainda mais hoje com um momento olímpico, surf no ciclo olímpico, verba pública entrando, então a gente ter saber que a partir de agora tudo indica que a gente vai ter alguém ali puxando para um lado de fazer em prol do esporte, né? Legal. Eu acho que essa parte do esporte mesmo vai ser o núcleo de tudo. Sim. Mas eu sinto muita falta no Brasil e aqui também, né, falando local aqui, Paraná, Curitiba, e a gente já teve isso em outras épocas do surf, que é um ciclo mais fechado do núcleo ali de competições, gerando um atleta, uma mídia especializada, transformando esse atleta numa referência, não necessariamente num ídolo, mas num formador de opinião, numa referência. Então uma mídia que gere interesse
e vantagem para uma empresa apoiar tanto o atleta quanto patrocinar essa mídia, Até mesmo os eventos, né? quanto para tudo isso gerar venda. E aí vale a pena, porque é esse ciclo nosso que não fecha. Sim. E tem muita gente reivindicando, acho que muitos pontos. Tá muito ponto. É só um ponto, mas não adianta ter só esse ponto se não tiver todo esse ciclo. E quando tem esse ciclo, tudo funciona. Vale a pena para a empresa investir, porque vale a pena para o atleta ir lá competir, porque vai ser bem trabalhada a imagem dele, que vai dar retorno para essa empresa. E é sustentável, né? E aí a parada começa a girar, começa a ter um... Eu acho que algo que é bem ruim, assim, aqui no Paraná mesmo, é não ter antes as datas, sabe? É muito em cima, assim, e isso, nossa, para os atletas eu acho que é muito ruim, né? Não poder se organizar bem certinho. É um desafio para o planejamento não ter uma data, né, com antecedência. E aí a gente volta nisso. Mas também não é culpa de uma pessoa, né? É do ciclo inteiro. É de um ciclo, né? E aí é uma entidade que aí agora tem um órgão acima olímpico que antes não tinha, então vai ter que entrar todo nesse ciclo. Aí eu acredito que o surf realmente, como base, vai trabalhar dentro do ciclo olímpico. Porque ainda é uma coisa que está lá, mas não está encaixado no fluxo. Né? A gente criar esse flow de ter... Pô, a Olimpíada já está 3 anos lá na frente. Sim. Então o surf começar, não precisa ter 3 anos, mas que no fim de um ano a gente tem um calendário do ano seguinte da categoria de base, pelo menos, e tal. E que isso vá se propagando para tudo que for de circuito e eventos, para a galera poder realmente, ainda mais trabalhar região por região, né? Dar um mesmo equilíbrio para... Eu acho que sempre foi muito desequilibrado isso no Brasil, né? O Sul, o Sudeste com uma super movimento, uma mídia, eventos, Nordeste não tanto, e aí outras regiões que tem onda e tem muita gente também não, que fica no meio do caminho, então acho que dar esse olhar, né? Que seja equilibrado para poder atingir todos os talentos que a gente tem na costa brasileira e criar oportunidade para todo mundo. Tipo o que a WSL fez, né? Mundialmente, assim. E aí tem um desafio até dentro da WSL, de trabalhar regionalmente. Uma coisa é o Dream Tour, que é a elite. Outra coisa é o circuito de acesso, que aí cada região tem suas particularidades. A Austrália tem um calendário super consistente, um ano inteiro há anos. Cara, muitas vezes eu fui pra Austrália pra ter ritmo de competição. Agora, ir lá pro outro lado do mundo pra poder competir vários eventos seguidos e criar um ritmo, porque aqui ficava meses sem ter um evento, aí tinha 2, 3 eventos no ano pra América Latina, América do Sul, não é pra um país. Então, mas a gente voltamos na questão política. Vamos voltar na questão política e você está falando de um país de primeiro mundo e nós temos que cair na realidade do terceiro mundo. Porque por mais que tenha um planejamento, não tem um compromisso, né? Exato. Porque eu surfo há 30 anos. Tive minha fase ali de competição, envolvido, mas meu negócio hoje é produção de prancha, é uma outra parte, vamos dizer assim, né? Mais pro mercado surf do que tanto na parte de competição. Mas eu sempre via isso, assim, e a própria WCL hoje começa com um calendário, um planejamento, um calendário mágico, vamos dizer assim. Depois, para executar tudo isso durante o ano é difícil, porque tem vários fatores externos. Se você puxa isso no nível Brasil, esses fatores externos que envolvem política, subsídio, liberação de prefeitura, liberação de governo, aí que é na hora de conseguir voto, os caras falam que vão fazer 8 campeonatos, que já tem o dinheiro e tal, e aí se cria uma expectativa, até se faz um planejamento. Mas esse dinheiro ainda não existe. E aí começa aquele jogo, não, nós vamos fazer, mas e aquilo? E aí aquele político que falou que ia investir no esporte, já some. E aí essa verba já não vem. E aí o presidente de uma associação, alguém já se colocou à frente, né? Já colocou a cara, já falou para todos os atletas que ia fazer 8 etapas. E aí começa... Exato. Então é uma situação fica bem delicada, assim, né? Um planejamento que muitas vezes... Mas eu acredito que com o momento que a gente está vivendo do surf brasileiro, pós medalha de ouro em Olimpíadas, tende a ir profissionalizando em todos os setores, né? Porque aí vem já uma verba, que aí é política, né? Que vem uma verba pública pesada
visando o esporte mesmo, a categoria que antes era meio, por muito tempo, até pouco tempo, muito marginalizada, muito não levada a sério. E aí muita galera ainda não com atitude profissional dentro do surf também. Então não é só de um lado de lá, acho que aí influencia para todo mundo, tanto quem está dentro como quem de fora quer, né, tá se comprometendo a fazer. Então acho que é dos dois lados. E com o momento hoje que a gente está vivendo de tantos talentos ali na elite, medalha de ouro e nova geração aí vindo com potencial. Exemplos a serem seguidos, né? Exatamente. Já Então, temos, assim, temos referências e modelo os ídolos aparecendo na TV aberta, sabe, que antes, pô, a gente precisava caçar ali pra achar, ou até pouco tempo atrás, se for falar 10, 15 anos, nem aparecia em mídia se não fosse especializada. Propaganda, né? Há muito tempo atrás tinha. Ou só em revista. E aí Quando eu comecei a surfar, meu pai tinha fitas VHS gravadas no videocassete do Globo Esporte transmitindo surf em pipeline. Mas eu acho que era um bom tempo depois, não era nada ao vivo. E era legal, né? Com a narração do Léo Batista, assim, era uma outra visão de surf, assim, até porque o surf era visto de outra forma mesmo, as manobras, né? Não tinha manobra, né? Os caras valorizavam uma bela saída. Tipo, do jeito que o cara saía da onda era valorizado e isso era enaltecido na narração, assim, era legal. Evoluiu muito a performance. O esporte evoluiu muito. Mas você falou no lance do profissionalismo. No podcast passado, aqui no número 2, a gente conversou com o Ítalo Conceição sobre isso. E eu tenho visto muitas reivindicações, muitos comentários em redes sociais, muitos atletas ou que se julgam atletas cobrando muita coisa, e a gente comentou aqui, né? E não sendo tão profissionais. Então acho que de certa forma também essa funilada é importante. Porque em qualquer esporte, são os melhores que estão sendo bem pagos, são os melhores que estão tendo destaque. Então você tem que estar entre os melhores se você quer o destaque, o reconhecimento ou quer receber igual ao melhor. Eu vejo muita gente reclamando que o esporte não dá oportunidade, que não tem apoio, que não tem investimento. Cara, tem muita gente boa. Se for falar assim, surfando, cada praia tem 5, 10, 20 surfando muito bem. Então tem que se profissionalizar, tem que se atualizar e tem que se posicionar de forma profissional, para daí ser reconhecido como profissional, para daí receber como profissional. E até antes, né, de virar profissional, vamos dizer, eu acho que tem às vezes uma rotina, uma dedicação, um comprometimento com áreas que não são dentro d'água surfando. E aí tem que estar disposto a estar dedicado a isso, a ter uma disciplina, a abrir mão de outras coisas, não só pegar a onda e tá ali competindo, achando que vai tudo fluir. Eu acho que aí a partir do momento que uma marca investe em você, ela vai te cobrar agenda, vai cobrar você ser a cara da marca, você se posicionar como um profissional que representa aquela marca, ter uma agenda de produção de imagem que vincule com a marca, e aí você tem que estar à disposição e preparado para isso. Então, às vezes vai ter que fazer um tratamento de pele, que você sempre achou uma coisa ridícula, e de repente falar, cara, o que isso tem a ver? Cara, talvez você tá numa grande marca, vai te exigir isso, e pra tua imagem vai valorizar, mas parece uma coisa rasa, mas no fundo pesa. E aí você tem que estar disposto a isso, sabe? A fotografar, a filmar, a falar bem, aí fazer um media training, porque às vezes não sabe dar uma boa entrevista, até pra ser um campeão. Porque vai lá falar no microfone a hora que você ganha o campeonato. Eu lembro que eu competi e falava, cara, eu vou ganhar o campeonato, o que eu vou falar no pódio? Tipo, eu já entrava no campeonato pensando o que eu ia falar do pódio, porque eu vou ganhar o campeonato, eu entrava com essa cabeça. E aí quem ganha vai lá e tem que falar o que eu vou falar, cara. Tipo, eu já ficava, então eu já projetava aquilo, e aí faz parte você estar preparado para aquilo, você ter um discurso de alguém que é referência, para você inspirar quem está ali de nova geração te assistindo, a marca que está ali junto contigo, ou representando uma liga. Então, tem um monte de coisa que a galera às vezes não investe ou não enxerga como algo importante, mas cobra, né? E tem também muita oportunidade que às vezes rola e a galera não aproveita. E aí, tipo, rola lá um evento, tal, vamos dizer, surf feminino, né? Vamos falar aí um pouco mais... Fica à vontade. Eu já ia entrar nesse assunto. Tipo, a galera reivindica muito, acho que com razão, realmente, né? Temos essa necessidade de mais valorização, de mais investimento, acho que principalmente desde da base, que é algo que destoa ainda com o masculino, assim, um olhar para a categoria de base mesmo.
Mas as meninas também ainda não se engajam tanto quando rola uma oportunidade. Porque aí rola uma oportunidade, cara, 3 meninas inscritas, às vezes, num evento. Aí, pô, a pessoa que vai lá, fez todo um movimento, toda essa política toda que a gente tá falando que envolve pra coisa acontecer. E aí rola a categoria. E aí tem 3 meninas inscritas? Cadê as 50 que estavam reclamando? Sabe? Sim. Aí rola uma oportunidade de um evento virtual. Eu tive agora uma experiência de, pô, tá ali apresentando um evento virtual com uma super premiação em dinheiro e tal. Cara, poucas meninas estavam engajadas com o negócio que estava dando a maior premiação de um evento que já teve no Brasil. De todos da história. Sim. Tudo bem, tá, foi uma atacada por uma campeã. Talvez isso pode, no formato da competição, pode ter tirado um pouco, viu uma onda muito animal de alguém e falou, pô, não tem nenhuma onda melhor que essa, não vou ganhar, então não vou nem participar. Mas aí mostra que o surf feminino parece que não tem ninguém, que não tem força. Só que você não vai ganhar, você não vai estar ali, você não vai aparecer, vai ter um programa de televisão para cada episódio da onda do mês. E aí a galera não tá ali, pô, o surf feminino são essas meninas só aí, tipo, sabe? Então falta um pouco do engajamento da galera à disposição de estar comprometido com o que vem também de oportunidade. Sim. Pra poder cobrar, sabe? Porque não adianta ficar cobrando na hora que vem, e aí galera, tipo, vamos, tem que ir lá puxar pela mão e falar, vem, tem que... Tipo, sabe? Eu acho que tem os dois lados, tanto no masculino quanto no feminino, mas ainda é uma coisa de... Acho que ainda é um momento de amadurecimento, vamos dizer assim. Mas você acha que isso é um pouco do brasileiro também? Tipo, se eu não for ganhar, não vou participar. Porque o espírito olímpico tenta trazer isso. Eu lembrei da cena da menina do skate lá, do feminino. Eu não lembro de que país que ela era, mas tipo, totalmente abaixo do nível, se divertindo pra caralho e tava lá. E o espírito olímpico é isso, né? É abrir um... Você tá ali representando o teu país, independente do teu resultado. Você vai dar seu melhor, mas assim, a partir do momento que você tá lá de corpo e alma, você tá lá realmente... E abrindo portas, ou né? que seja pra torcer e torcendo pra quem tá indo bem. É uma confraternização, é uma celebração do esporte de alta performance, porque eu acho que a Olimpíada ela chama muito pra isso, onde a gente vê os atletas dando tipo sangue, sabe? Não é a busca, não tem dinheiro, não tem um prêmio em dinheiro, é uma medalha, tudo bem, pô, medalha que vai te botar numa posição de valor, mas você não tá lá pela grana, você tá lá pra trazer a medalha pra tua nação, é a honra ao mérito. E aí que vem do lance de você tá ali realmente dedicado. E aí você tá lá, a partir do momento que você se classificou, com certeza quem tá ali tá pra dar o seu melhor, né? E o que fez você parar de competir, escolher o free surf? Cara, a partir de um momento assim que eu comecei a me enxergar competindo eu acho que tiveram 2 questões. Uma coisa que eu comecei a me ver pela um pouco falta de incentivo e patrocínio e tal. Eu me profissionalizei muito cedo. Hoje eu penso que poderia ter esperado um pouco mais para entrar no profissional. Eu tinha 14 para 15 anos. E aí teve um momento que os contratos de patrocínio não eram tão bem desenvolvidos porque não arcava com o investimento que era necessário para um circuito que você estava ali. E aí na hora, no fim do ano ou no mês, o patrocinador ele quer aquele resultado, mas ao mesmo tempo você não está com suporte suficiente. E aí você começa a competir pelo dinheiro. Não, eu preciso passar a bateria para pagar a minha passagem. Eu preciso passar a bateria para eu pagar o hotel que eu estou ficando aqui. E as pranchas que eu estou usando, porque se você não tem alguém que te dá prancha, te patrocina, te dá um suporte, cara, equipamento de surf é caro. E para você ir bem, você tem que estar bem equipado. E você tem que estar bem preparado fisicamente, né? Então tem todo desde sempre. Por mais que quando você é novinho, mas, cara, todo mundo tá ali. Quem tiver mais preparado vai ter mais resultado. E aí... começou a ficar muito em função disso, e os campeonatos em paralelo foram, tipo, a crise de 2008 ali, eu senti que foi um baque, assim, sabe? A gente teve um momento de 2008, 2009 até 2012, assim, que foi... A gente tinha um super circuito nacional, que era o Super Surf, com um trial super forte, com um circuito brasileiro amador forte, com vaga, né, rolando os eventos da ISA, que aí o amador te levava para os ISAs, o profissional tinha um trials consistente, e os estaduais também profissionais te levando para uma elite que era o Super Surf, que dava uma premiação muito legal. Tanto por etapa quanto no final do circuito, né? Dava um carro no final, cada etapa tinha seu prêmio, então acabou que aí, tipo, a gente tinha aquele circuito, independente de patrocínio ou não, você viajava no Brasil,
teoricamente não tão caro, ainda mais naquela época, não estava que nem agora. E aí a gente conseguia competir o circuito inteiro se bancando com o próprio circuito. Então a gente era ali, era nosso emprego ali dentro do circuito. Ali mantinha a galera. E não deixa de ser. Da entidade, você está afiliado. Você está afiliado, você acaba sendo um funcionário que está gerando mídia, está gerando retorno. Exatamente. Para eles promoverem esporte, para eles venderem o evento com patrocinador. Exatamente. Então tinha ali e dali, cara, você se dedica ali, você tem resultado ali, você consegue se auto-patrocinar para ir fazer uma perna de um circuito mundial, umas etapas mais próximas, ou até mesmo pegar e, vou para a Austrália, ficar 3 meses lá e vou treinando até voltar. Ou então, vou correr os QS de lá, que na época não era regionalizado ainda o ranking, então você fazia ponto competindo lá. Sim. E como tinha um verão inteiro de competição, sei lá, de janeiro a abril, que aqui não tinha nada de circuito mundial, cara, você passava 3 meses competindo com a galera que tá indo pro Tour. Então você tá ali desde o Júnior. Júnior tinha um monte de campeonato. Eu ia pra lá, me classifiquei 2 vezes pro Mundial Júnior, que era lá em Narrabeen, dia 2 de janeiro. Eu já ia, na época assim, Natal, passava às vezes Natal lá, Réveillon, porque dia 2 já competia. Aí ficava até abril, competindo todos os Pro Júniors que tinha. A galera ficava, o que esses brasileiros estão fazendo aqui competindo? Cara, a galera quer treinar. E aí a gente ia lá competir. E aí muitas vezes, cara, ia 1 mês antes porque trabalhava, 1 mês lá, fazendo o que desse. Plantava árvore, limpava não sei o que, lavava louça, trabalhava no café, 1 mês sem parar, juntava a grana pra depois ficar 2 meses só competindo e surfando. E aí você fazia porque lá tem essa oportunidade assim de trabalho, né, e tal. Então, mas aí você acaba tirando um pouco a tua energia de estar só focado no teu objetivo pra se virar ali. Aí, cara, aí o circuito de repente, não tem mais Super Surf. Pá! Aí agora é sei lá o que, mudou o nome do circuito, veio com uma promessa e não aconteceu. Daí começa em março, não mudaram para abril, não vai ser em maio, no segundo semestre vai ter 4 etapas e aí tem uma etapa. E aí cadê o ano? E aí como é que eu me banco? Como é que eu sou surfista profissional agora? Com os R$1.500, que às vezes eu ganho ali que não pago nem minha prancha, ou meus equipamentos, cara, aí eu parei e fiquei assim, por que eu surfo mesmo? Eu comecei a rever lá da raiz, a essência da parada. Comecei a ver um monte de gente ao meu redor que eram pessoas que me puxavam o nível de outras competidoras que estavam ali vivendo aquele mesmo momento, desistindo da carreira de surfista profissional, indo fazer outro trampo, seguir carreira estudar em outras paradas, se dedicar a outras coisas e surfar de hobby. Uma pessoa com potencial que era assim, quem mais incomodava, caramba, agora não vai estar mais, como assim? Então a coisa foi acontecendo e aí eu falei, cara, eu tentei me enxergar fazendo outra coisa da vida, porque aí veio um monte de coisa na minha cabeça, não consegui. Meu plano B é continuar vivendo do surf, me dedicar pro surf. Como que eu posso fazer isso sem depender da competição? Primeiro, para mim, não existia. Eu tive que entender como que isso seria possível. E aí, por um movimento, acho que de mídia, digitalização, programas de TV e tudo mais que aconteceram na mesma época, abriu assim um horizonte para mim, que aí, nesse mesmo ano, 2010, um pouco antes até eu parar de competir, 2010 eu estava classificada já para o Super Surf do ano seguinte, e tinha ainda uma etapa do Trials no fim do ano. E aí eu fui convidada pela Globo para participar do Nas Ondas de Noronha. E aí era bem na data da etapa. E aí eu fiquei, cara, eu tenho a vaga já para ano que vem, mas é um evento que para mim, é importante, tenho a grana, tem o ritmo de competição e tudo mais, mas a coisa está cada vez mais, devagar nesse sentido. E é uma oportunidade, uma coisa nova, de eu sair até da minha zona de conforto, experimentar um negócio novo e representar o surf feminino, porque vieram me convidar através da minha história dentro da competição, ou seja, eu estaria lá representando as atletas de surf feminino. E eu falei, cara, que oportunidade legal, né, de vivenciar uma produção, um negócio com a televisão legal, que vai mostrar o surf dentro do esporte espetacular, que, super legal, e não vou pra etapa. Vou lá, vou abraçar a oportunidade de voo. E ali foi, acho que onde abriu um portal, assim, de uma visão.
Cara, eu lembro. Aí meu time ganhou. Era eu, Gabriel Pensador, Felipe Dilon. E, tipo, eles fizeram tipo uma gincana de surf, juntaram a galera. Tipo, aí tava a Jaque, o Binho, o Danilo Grilo, tipo, uma galera, foi maneiríssimo, assim, e aí juntou a galera, celebridade que surfa com a galera, internautas e tal, fizeram uma gincana. Tem um amigo meu que foi no internauta, assim. O Gaguinho ali de Barra. O Gaguinho, pode figuraça. crer. E aí a gente, primeira vez que eles levaram uma super slow, que só era usada em futebol, uma máquina, né, uma gigantona super slow, assim, que era, paradona, assim, levaram pra filmar surf pela primeira vez, Noronha, cara, eu lembro. Que saiu uma imagem, assim, eu lembro da gente no fim do dia lá, o diretor chamando a gente, vem ver essa imagem, do Binho Nunes num tubo, na cacimba, assim, um tubo animal, e a super slow, tipo, pegando assim, cara, a gente, parecia que a gente tava, tipo, alucinada de alguma coisa, olhando, assim, era fora do que a gente já tinha, eu falava, cara, não acredito nisso, olha, foi parar no Jornal Nacional. Então, tipo, a gente lá no negócio, no Jornal Nacional, não sei o quê, irado, o time ganhou, a gente ganhou um dinheirinho, assim, que dividiu entre a galera, mas eu acho que o título e tá ali foi muito mais irado. E aí eu lembro de eu voltando pra casa, e aí na época eu tava morando com a minha avó no Rio, e eu sempre saía pra surfar, treinar, não sei o quê, e o porteiro, beleza. Aí voltava com o troféuzinho amarrado, não, beleza. Aí um dia eu voltei da trip, o cara, agora tu surfa mesmo, né? Tava vendo ali e tal, na televisão lá, né? Eu achei que você tava tirando uma onda só, tá? Saindo com a prancha e voltando, né? A galera tira uma onda, não sei o que. Eu falei, você viu? Irado, né? E tal. Daí eu voltei pra casa e fiquei pensando, caraca, o cara me vê todo dia, ele me vê voltando com um troféu 1000 vezes, treinando, vou de manhã, vou de noite, E ele me reconheceu porque eu apareci na televisão, cara. Tipo, que loucura, né? Como atinge as pessoas de uma outra maneira. E o cara viu. E, um cara que não tem nada a ver com surf. E achou maneiro, tipo, reconheceu, sabe? Sim. E aí eu pensei, já fui, nesse meio tempo, tipo, tinha sido campeã sul-americana, pro júnior, campeã brasileira, tal, e para vários mundiais. E não tinha esse reconhecimento, essa mídia voltada pra gente que torna fechado, né? O ídolo, a referência, porque se não é visto, não tá ali na mídia, cara, as pessoas é difícil ter acesso. Sim. Saber ter voz, né? Tipo, as pessoas terem acesso a você ter uma voz, poder estar ali dando uma entrevista, falando e a galera te assistindo. As meninas pequenininhas, às vezes, com a família assistindo, podendo ver, caramba, né? Se inspirando. E ali... Hoje é mais fácil, né? Hoje é muito Outros mais tempos, fácil. né? Na época não tinha essa mídia não tinha, social, assim. E aí ali eu fiquei pensando, cara, acho que tem um caminho aí no surf, principalmente no surf feminino, que não é muito explorado. Que é essa parte mais de produção. Mas você chegou a pensar isso na época, ter essa visão assim, ou meio que aconteceu? Não, na época eu já tive um insight, tipo, cara, nunca me impactou aquilo. De ser reconhecida e por algo que, tipo, de uma gincana. Como assim? Tipo, todos os títulos que eu já tenho, tipo, né? Sim. Não significam tanto, assim, ou não tem esse reconhecimento, né? E aí começou a me abrir, assim, a cabeça. E aí eu fui começando a... Aí no ano seguinte teve a outra edição, eu fui também, Itacaré, que aí teve o Nas Ondas de novo. E aí nesse meio tempo foi criado o Multishow, começou a produzir lifestyle, surf. Aí eu fiz um programa Férias no Rosa, que era tipo meninas curtindo rosa no verão, e aí escolheram algumas surfistas para estarem junto, trazendo surf, assim. E aí também foi uma oportunidade, comecei a ver, cara, é um portal de acesso até para um mercado, para um investimento, para a galera poder ver o surf feminino e não só na revista de surf, que quando você vê uma menina é só com a bunda, o biquíni, um anúncio, né? Na época as revistas de surf não tinha quase revista feminina, quase não tinha, na verdade. E o que saía eram mini notinhas do surf feminino e página dupla de galera, modelo, biquíni, né? Mulherada ali, mais como um objeto sexual do que... E tinha pouca menina da minha idade. Da minha idade, sim. As meninas eram mais velhas. Eu lembro que, eu surfava e ia lá ver o Tec e eu ia a Jaque. Tipo, a Jaque no circuito mundial, eu queria surfar com ela. Quando competia uma bateria, tipo, caramba. Andréa Lopes, Jaque. Cara, que tem quase 15 anos, sei lá, 10 anos de diferença, assim. Então, que muda muito, né? É outra categoria, assim. Mas era quem eu competia junto por muito tempo. No Catarinense, era só categoria Open. Então, era, tipo, eu lembro, contra a Juliana Quint, Camila Amarante, a Jaque, meninas que têm 10, 12 anos a mais que eu, assim. E aí, na época, a mídia começou a querer surf, vi que surf vende, que é um lifestyle, que a galera gosta, que inspira e tal.
E aí eu comecei a pensar, pô, estão rolando várias oportunidades, acho que existe um caminho não explorado, principalmente pelo surf feminino. E aí lá fora, como já tinham muitos filmes de surf, e eu assistia muito filme de surf, e aí eu lembro do Rob Machado, assim, que me marcou muito quando ele saiu do circuito para ser free surfer. E aí seguiu ali e virou um símbolo, assim, do surf, como essência. Não pelo título, mas pelo estilo dele surfar, pela alegria dele dentro da água, pela energia que passa quando a gente vê ele surfando com vários tipos de prancha e sendo surfista, tipo, mesmo, assim, de alma, sabe? E aí me inspirou muito em arriscar, pô, se a coisa aqui só tá piorando, eu não quero abrir mão de viver do surf, então eu vou me reinventar, né? Aí pra mim foi super difícil na época abrir mão da competição, porque eu não me enxergava de outra maneira, não sabia fazer de outro jeito, né? Então fui fazer um media training. Aí que veio a NN Consultoria nessa mesma época, até tipo, como assim free surf? O que é free surf? Como que a gente vai trabalhar a imagem sem ser atleta? Pra gente também não consigo entender. E aí foi todo um trabalho de construção, de um conceito, do que é. E também não é só um modelo de surf, né? Não é só aquele modelo tipo de, sei lá, de marca que vende em magazine. Não sou só uma modelo surf, não é isso. E também não é competição, mas é free surf. Exato. Tipo, é o estilo de vida, mas dentro do profissional. Profissional, mas realmente vive. Free surf é profissional, mas tipo, cara, é uma coisa meio abstrata ainda e pouco, né, entendida. E aí foi começando um trabalho. Então é focado em uma produção de imagem em cima do surf como esporte, como estilo de vida, como a categoria feminina sendo algo que tem seu valor, que é vendável, que é inspirador, né, que pode impactar novas gerações que hoje não são tão impactadas, porque não é visto como algo feminino. E pode ser muito feminino, porque não, acho que uma coisa não anula a outra. A alta performance não anula o ser feminina. E eu acho que o grande diferencial do surf feminino é esse. Você conseguir ser super progressivo e de alta performance, mantendo um estilo, uma elegância, uma feminilidade, assim, algo que só as mulheres têm por natureza e que às vezes alguns homens têm isso um pouco mais aflorado e torna atraente quando a gente visualmente. Sim. Craig Anderson, o Rob Machado, até o Joe Parton surfando, eles têm um lance que é diferenciado, uma coisa mais sutil que não tira a performance, mas, cara, é muito bom de ver, é uma coisa que te inspira. E aquilo foi tipo, cara, eu quero viver isso. Primeiro eu vou mudar todas as minhas pranchas, tipo, nunca surfei com uma biquília, quero surfar de biquília. Quero realmente ser uma surfista completa. Vou lá pro Himalaia, tipo, lá na raiz, como que nasceu o surf. E aí, cara, expandiu, assim, meu horizonte gigantesco. E eu vi uma oportunidade de trazer um olhar, uma voz pro surf feminino. Usar aquilo para eu criar uma influência e usar a minha influência a favor de poder mudar o cenário para as novas gerações. Assim. E como que aconteceu a conexão de vocês dois? Numa ida pro Farol, pra eu gravar o Sul por Elas, que eu me lembro ali, foi um dos primeiros... Acho que a gente já tinha surfado junto algumas vezes, em Floripa, mas eu lembro, um pouco antes de ir pro Farol, o TB me mandou uma mensagem e falou que... Pô, tô vendo que você tá surfando com uma experiência diferente e tal, tô com uma mini Simons aqui, que eu pensei em te dar pra testar, quer... Tá afim? Posso te mandar, tá? Aí eu disse, tipo, pô, vou fazer a prancha aqui, posso fazer uma prancha pra você testar? Eu tô pensando nos modelos diferentes, voltados mais pras meninas e tal. E como você tá se aventurando em novos designs de prancha, na época eu tava começando a fazer minhas produções do YouTube. Lancei meu canal, aí tinha Nas Linhas, que eu fazia as pranchas. Gravou um aqui. E a gente depois gravou um aqui. Eu visitava shapers. Sério? Que irado. Eu comecei a tipo, visitar alguns shapers que tipo, referenciem alguns estilos de prancha e tal, ou num lugar onde o cara, né, é uma pessoa que faz o surf acontecer e tal. E aí eu lembro que depois disso, que eu tava indo pro Farol, eu falei, beleza, então me faz a prancha que você quer que eu teste, mas vamos fazer uma prancha de performance também para eu levar, que a gente vai estar filmando um mês lá pro programa no off, vai ter muitos momentos que, pô, é legal ter uma prancha mais de performance até pra, né? Aí a gente fez 2 pranchas, a Mini e uma Sparta, e nem sei se era Sparta na época, mas pelo que eu me lembro era um modelo bem parecido, assim. E aí eu fiquei surfando com as pranchas lá direto, aí depois dali já vamos fazer umas linhas, aí fizemos uma prancha aqui junta, e aí meio que fluiu assim. Vamos fazer outra, vamos, tipo, vou te mandar esse modelo, vamos fazer, aí vamos surfar junto, aí começou.
Aí tamo aí. Tamo aí fazendo prancha. Qual foi a prancha mais diferente que você já fez pra ela? Pra ela... Olha que diferente, a experiência diferente foi fazer aquela Shape junto. Porque na verdade foi um negócio meio rápido, né? E a gente acabou adaptando, não tinha um modelo, a gente acabou adaptando. Ó, tem um pré-shape aqui, mas é uma prancha que eu não vou fazer, mas a tua prancha... Não, eu falei, tem que ser feita à mão. Tem que ser feita à mão. É, eu falei, ela existe aqui dentro, vamos achar ela aqui. A gente pegou... Não quero máquina, eu já falei assim, lembra? Não, eu falei, tem que ser à mão, não sei o que. Ele, beleza, tem esse pré-shape, pode ser em cima? Eu falei, pode. Aí trabalhamos muito pré-shape. E aí eu lembro que eu vim, cara, eu quero uma prancha que me ajude a uma linha mais progressiva, com mais manobras mais de rotação e tal, tentar dar os aéreos. E aí a gente foi pro modelo que a gente fez uma rabeta Diamond, uma prancha bem chaveirinha, assim, bem maneira. E aí eu acho que depois foi a Tuna, né? Rendeu um monte essa prancha. Daí foi pro Farol, foi pro Peru. Nossa, saiu vários vídeos do canal, aí tinha um desenho da Lu irado ali embaixo, assim, uma mandala. E aí eu lembro que... Aí depois eu acho que o mais diferente, além da Mini, que a Mini Simons também foi bem doida. Mini Simons era... E foi uma... O Mini Simons eu vejo como um marco, assim, que fez a galera vir pro biquília, pro clássico e tal. Sim. Mas ela era bem limitadora, ela trazia muita essência, mas muito limite. Assim, Só que ela abriu um horizonte assim da galera, cara, eu quero surfar com uma pranchinha diferente, quero ter um... Então a Mini Simons foi um... Hoje em dia se fala pouco em Mini Simons, foi uma na fase época assim... foi deu muita uma gente... trending, né? Tipo, virou uma moda. Tanto que assim, foi muito fácil achar um projeto de Mini Simons na internet, assim, naquela época. Porque acho que essa galera mais do surf... Que palavra que eu vou usar? É, do surf alternativo, assim, mente mais aberta. Opção, assim, mente mais aberta, então tinha medidas. Como fazer uma Mini Simons. Sim, não era um segredo, assim. né? É, não é um segredo. A galera da performance, vários ficam muito no... Muito o free surf é tudo aberto, a pessoa quer mostrar o que está surfando. Quer mostrar e quer dar essa oportunidade, assim, ó, tá aqui o projeto, ó, faz essa... Não, faz essa prancha que é legal. Cara, e na época que eu tava nessa já que, não, pranchas diferentes e tal, expandi meu horizonte como surfista, né, pra ser uma free surfer mais, tipo, uma surfista mais completa, porque eu fiquei super fechada na competição, performance, julgamento, critério, tá, você vira meio que um, tá, e você só se vê e teus equipamentos, a coisa fica meio assim, né, individualista, ou só performance, só esse estilo de surf, você não se permite muito surfar e, só cruising, surfar uma onda, não manobrar tanto, curtir mais, fazer uns highlines, assim, você não se permite muito isso. Não. Porque tá focado, tá treinando, treino, tipo... Aí, como foi entrando no free surf, eu falei, cara, que legal, né? Aí até eu era ainda bem no instinto, surfava com a prancha, tipo, não respeitava a linha que ela tava me propondo, eu queria surfar que nem a pranchinha, eu falava, cara, não sei surfar com essas pranchas. Aí comecei a parar e observar vídeos de surf, galera surfando com uma monoquilha, uma laia, uma biquília, entender que a prancha, deixar ela correr um pouco, pra eu entender que ela tava me propondo, sabe? Tem que trocar o chip, vai trocar de prancha, troca tem que trocar o chip. Senão... E aí abriu muito a minha mente, eu acho que me ajudou muito a polir meu estilo, surfando, e até mesmo entender mais sobre pranchas. Entender o que cada modelo proporciona, o que cada quilha, né, o que muda, como influencia a quilha numa prancha, e que você consegue às vezes, surfar um mar grande com uma prancha pequena, mas ela vai estar limitada na remada, mas às vezes numa onda ela, quando entra na onda ela vai encaixar e vai te dar uma outra linha, ou só ir reto, por que não? De base trocada e curtir, sabe? De jacaré, tipo, eu lembro eu grado, eu falava, cara, tem uma hora que eu não conseguia mais surfar, eu tipo comecei a pegar jacaré, irado, sabe? E saía como se eu tivesse surfado. Então, assim, o valor do surf, ele às vezes é um pouco esquecido quando a gente entra num modo competição. E a essência, que aí é onde nasce na raiz, como por que a gente surfa, é porque a gente sente aquela sensação lá do início, né? De por que a gente... A parte ruim que eu acho do surf é que o surf vem com isso enraizado. Então, qualquer surfista tem esse negócio de competição, não necessariamente de ir lá correr um campeonato, mas de estar na água e ter uma batida melhor que a tua. Sim. E aí eu vejo muita gente não se divertir e não evoluir porque quer usar a prancha na medida que leu Ser Mágica na internet e que está escrito que ele vai dar a batida e aí ele vai no final de semana para praia ou vai surfar para surfar melhor do que o cara que está do lado, para poder... contar que fez mais do que... Em vez pra pegar a melhor onda, pra dar uma volta. Em vez de simplesmente, tipo, pegar a prancha e sentir, assim, realmente... E valorizar aquele momento de estar ali
Claro, né? Eu acho que tem todo um... Óbvio que a gente quer ter performance, a gente quer sempre estar evoluindo. Eu acho que o surf ele traz isso, de você nunca chegar num ápice de competição, acho que de performance. Não só em competição, mas em geral você está sempre podendo evoluir. Sabendo que dá pra fazer mais. Dá sempre pra evoluir. Pode, não, mas eu tô mais velho. Mas, cara, então surfa talvez com uma prancha mais alternativa que você nunca surfou e talvez vai te trazer uma linha de surf que você não sabia antes e hoje você vai estar sabendo. Então não é só no alta performance, mas no ser mais completo como surfista ou se posicionar melhor no mar, que antes não era tão... Sabe, eu acho que tem sempre onde evoluir e isso reflete muito na nossa vida fora d'água com o surf. Pra mim, pelo menos, é muito forte isso. Tudo que eu vivo no surf, eu consigo aplicar muito no meu dia a dia, desde desafios, medos, limitações, e essa flexibilidade de você saber ser mais versátil e se permitir, saber que tem dias, cara, você entra na água, não acerta uma manobra e você não estragar seu dia por causa disso. Era isso pra mim hoje, né? Hoje era isso, então talvez eu tenha que estar mais consciente, ou, né, será que eu estava tão presente dentro da água? Ou então como que isso pode refletir quando as coisas não vão bem no teu dia também, né, onde que eu estava com a minha cabeça? Então eu acho que o surf, ele, na raiz, a mágica acontece nesses detalhes. Eu tenho um aprendizado, o ano é 1992, mas eu comecei a surfar ali de 91 para 92 e meu pai me incentivou, ele tinha prancha, mas ele já estava parando assim. E aí ele me deu uma prancha que era dele, e na época o auge das pranchas ali era aquela prancha mais estreita, fininha, com o bico mais envergado possível. Mas a dele era uma prancha um pouquinho mais antiga. A primeira prancha que ele me deu ainda era uma quadriquilha, daquelas bem grossonas e mais retas, mas ele tinha uma triquilha. E aí eu comecei a pegar umas ondas e quando ele desapegou um pouquinho, que ele não tava, ele me passou a triquilha. E com essa triquilha, eu aprendi a surfar em Barra Velha ali, Praia das Canoas. Hoje em dia nem quebra onda, é muito raro quebrar. Mas era uma formaçãozinha perfeita e pequena. E eu via a galera local e a galera que já pegava onda ali, já surfando. E eu já andava de skate, então eu vou surfar assim, eu sei surfar assim. Ou pelo menos queria e achava que sabia. Então eu pegava a prancha, dropava, já cavava, sabia cavar e atacava a onda, assim. Dava uma batida, mas era uma pranchona grande e pesada, a prancha ia pra cima e eu caía pra trás, tal. E o que eu queria na época? A prancha estreita e fina. E aí eu, ia lá, pai, não sei o que. E meu pai me chamou e falou, olha aqui, ó. Enquanto você não aproveitar a onda até o final, eu não vou te dar outra prancha. Você vai manobrar, mas primeiro você tem que aproveitar a onda até o final. Você não aproveita a onda. Você pega a onda e quer dar uma manobra e já cai. O dia que você estiver surfando uma onda até o final, aí eu te dou outra prancha, que daí você vai saber aproveitar a onda até o final e daí você vai aproveitar essa prancha para começar a dar manobra, mas por enquanto aprenda a aproveitar a onda. Aí eu lembro que para mim foi duro, mas eu passei uma temporada assim, né, me ver surfar e eu... E até o final. Cavadinha, só aquela passadinha assim, indo até a onda morrer e sumir. Eu voltava e falava, puta que saco. E aí, eu olhava lá, meu pai tá me vendo, né? Mas ele me ensinou a aproveitar uma onda mais até o final. E uma leitura de onda que talvez te deixou um pouco mais... te deu acesso à leitura de onda um pouco antes, senão você acha que é só entrar e manobrar. E às vezes a gente erra um time de manobra, a partir do momento que a gente corre a onda, você vê, aqui eu ganho velocidade, a hora que eu subo e desço eu ganho, aqui eu fico mais... E aí e até a prancha, né? Todo aquele movimento de pé na prancha que às vezes não é... Aqui eu ganho mais... Aqui eu vou mais veloz, aqui eu sou mais... A prancha fica mais solta e aí você entendendo isso, né? E te ensinou a ser grato pelo momento também, né? Tipo, grato pelo que já tinha ali. Me ensinou a lutar pelo que eu quero conquistar também. Seria muito fácil ele pegar, não, tá bom, aqui ó, todo mundo tem essa prancha, tá aqui ó. Sim. E a conquista, o que seria, né? Então o surf ensina muita coisa assim nessa... E eu acho que teve uma geração que agora deve estar aí com seus 25 anos, que é a galera do aéreo reverse, mas que não faz uma manobra de borda. Sabe bater a prancha, acelerar e dar um aéreo reverse, mas não tem tanto surf de borda, não tem uma linha e encaixar. E uma vez eu li, eu acho que deve fazer uns 10 anos já, um comentário no Waves. Eu gosto de comentário, de ver tipo, como que a galera está reagindo. Eu não comento, não entro em discussão, mas às vezes eu gosto de observar. E eu li um comentário muito interessante de um espectador anônimo, vamos dizer assim, quando o Medina deu aquela estourada que ele chegou na França, ganhou o Pro Júnior, entrou no CT, ganhou a etapa do CT e tal.
E o cara falou assim, cara, esse moleque vai ser o melhor do mundo quando ele aprender a encaixar esses aéreos numa linha. Eu falei, caramba, que cara visionário. Porque como é que você critica o Medina? É difícil. A vontade de pegar de responder, você que é foda, vai lá. Você que é o bom, né? Como que é teu nome? Vai lá você. Mas tipo... Mas tem razão o cara falando. E fez total sentido. Anos depois, tipo, o Medina tava com uma linha muito sólida, encaixando o aéreo na linha. E o juiz. E imbatível. Também. E os juízes entendendo e ele imbatível. Deixando de valorizar só o aéreo. Os juízes, claro, quando é uma coisa fora, estratosférica, não tem como, só tá nota, não tem como, é uma coisa ET. Mas se não, só o aéreo hoje, cara, não ganha campeonato. Não. A não Igual ser o que Jadson você... ganhou na Vila do Kelly Igual na final, não hoje ganha não mais, ganha. porque tem que ter a Mas variedade de na época ele tava à manobra. frente. Na época ele estava à frente porque era uma progressividade que não era comum. Mas aí depois todo mundo começou a fazer, aí banalizou. Aí voltou pra visão do cara, né? E ou depois voltou pro board. Eu lembro que um tempo depois que os brasileiros estavam ganhando tudo com aéreo. Aí voltou pra borda, né? Até a o Surf- floater, né? Tipo, manobras voltando a ser valorizadas que antes era tipo, passando. E a Surf Magazine fez uma puta matéria de quanto o surf de borda tem que ser valorizado. Aí levaram o Taylor Knox, o Conor Coffin, o Slater e o Danny Haydock pra Jeffreys Bay Pra mostrar surf de bola. pra mostrar surf de borda e pra tentar influenciar de certa forma. Sim. E eu acho que a parada é cíclico, né? E aí se voltou muito pra valorizar o borda, mas espera aí, agora você faz uma borda animal e encaixa um aéreo na linha, Qual a nota? e agora? E hoje Entendeu? a galera Apresentou a borda, provou que tem a borda E e ainda voa, inovou. Então, e essa é vai a levando inovação, nível, né? E daqui a pouco acho que vai. E aí eu acho que os equipamentos entram muito... O equipamento tem que Influencia acompanhar, muito, tem que. né? Aí tem sempre alguém que tem, acho que às vezes mais interesse em estar ali, tipo um Kelly da vida. Sim. Sempre foi, tipo, cara, fica ali, fica em cima e chega com uma prancha totalmente diferente, todo mundo julga o cara, vai só com essa prancha. Muda o estilo de surf da galera, porque daqui a pouco, cara, todo mundo começa a surfar com aquela prancha ou com aquela quilha ou não sei o quê. Sim. E aí vai interferir nessa evolução de performance, de linha, de criatividade. E eu acho que por isso que eu vejo o surf como realmente assim, tipo, sem limites para a evolução. Assim. muito. Isso que me. Então vamos começar a surfar de base trocada agora, porque o Ítalo surfa de base trocada. Daqui a pouco o cara vai vir, e se ele vier de base trocada e pegar um tubaço, o que vão fazer? Que foi o Sweet Stance do skate, que também trouxe E aí, o Birdie Christian andando. de base Ninguém nem trocada, sabia qual que era a base dele. Exatamente, Ele andava, de switch anda, né? direto. Os dois lados, tipo de switch. Então assim, tem pra onde evoluir muito. O juiz tem que olhar lá qual que é a base dele mesmo. Ele é só pra regular. saber. Não, pode crer. Então valoriza porque ele tá de switch a linha inteira, tipo, caramba. Então acho que. E aí a interferência do skate no surf, agora a entrada das piscinas de onda, cara. É algo que não dá, não dá pra mensurar direito assim aonde pode Talvez a gente sonhou, mas nunca imaginou, né? Exatamente. Parece videogame. Agora a gente fala, nossa, acho que nem no videogame o cara nunca fez isso. Virado. Então, pra finalizar, quero perguntar uma coisa. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos e eu tenho muita curiosidade de saber como que você concilia assim a vida de mãe agora com o surf, com todos os jobs e tudo mais. Agora é hora de fazer merchandising pra mãe e pra sogra. Total. Se não fosse a rede de apoio ali, mães, sogras, vovós, pô, são essenciais. Sem dúvida, dão desde, eu acho que do começo, assim, não só na rotina de surf, né, toda essa vivência, experiência de ser mãe, assim, que com certeza foi a onda mais radical que eu já dropei na vida e tô surfando ela. E eu acho que, né, e é uma onda que é infinita, né, pro resto da vida, então tá sendo um desafio muito legal, tá me puxando para ser uma pessoa melhor, assim, e ainda mais conseguir conciliar, tipo, todas essas... Acho que tem uma fase inicial que meio que a gente realmente abre mão ali, porque é tão intenso. Voltar, assim, até que não foi muito demorado. Eu tive parto normal, minha volta foi super tranquila. Casou com um momento de pandemia, logo pós-parto, assim. Então, né, poderia ter sido um pouco antes, mas acho que ela tinha... Moana tava com 2 meses, eu acho. Quase 2 meses quando eu fui surfar, primeira vez. E eu senti muito, assim, a diferença da minha performance. Foi super
forte o impacto pra mim, porque eu não imaginei que ia ser tão, né? Sei lá, porque era tão natural, de repente eu entrei e eu fui dropar onda, não fiquei em pé e fui deitada. Caraca, Ela me ligou assim, ó, quero as mesmas pranchas, mas com 1 litro a mais. me ajuda aí. Tá difícil pro meu lado. De primeiro, tipo, foi um surf bem, uma marolinha, eu fui, tipo, peguei 3 ondas e saí, mas a primeira eu não consegui, porque pós-gravidez ali, abriu toda a musculatura, eu não tinha ali a musculatura pélvica ali ativa tanto, e aí, tipo, caramba, foi bem impactante, assim. Aí depois eu lembro no segundo surf que eu não conseguia varar a arrebentação, e aí que veio o lance, cara, eu preciso de litragem, preciso de volume nas minhas pranchas. E aí a hora que cheguei lá fora eu já tinha que pegar a saideira, que eu tava amamentando, né? Então, tipo, cara, já tem que sair, agora eu preciso pegar uma onda pra sair. Eu nem entrei direito, mó loucura, assim. E aí já influenciando na rotina, porque aí, voltar a surfar, voltar a se exercitar, casar com os timings de mamada, tira leite, não tira leite, dá fórmula, não dá fórmula, aí não, livre demanda, toda aquela história de, né, cada mãe com as suas particularidades, mas tive esse processo inicial, aí foi a volta ao surf. E aí sim, comecei a tirar leite, porque o negócio, não sei o quê. Aí eu, não, cara, eu quero surfar, tem que deixar o leite, senão ela não fica, né? Senão eu não vou nem varar a arrebentação, já tem que voltar. E aí vai se adaptando, e aí que eu vi, assim, que, pô, nós mulheres, a gente tem um poder que a gente não acessa até ser mãe. E aí eu me tornei super poderosa, assim, tipo, cara, primeiro que eu dei luz a uma vida, que é uma coisa que eu olho até agora, tipo, daí eu olho pra minha filha e falo, cara, não acredito que ela saiu de dentro de mim, uma coisa ainda muito louca, assim, fiz uma pessoa. E aí o corpo, a transformação do corpo, eu consegui surfar até os 8 meses, então o surf grávida foi uma coisa muito maneira, muito louca, porque aí foi mudando meu centro de gravidade, aí eu fui já pegando as pranchas mais grossas, mais old school, só pra curtir, e aí, tipo, a remada, então toda essa adaptação, assim. E eu surfo só pra estar na água mesmo. E aí depois a volta, e aí poder ter... Uma coisa que está sendo muito legal é essa volta da performance, chegar ao condicionamento físico, não vou dizer como era antes, mas para ter performance. E ter passado e reconhecer, agora com uma outra idade, com uma outra visão, esse voltar a surfar ou iniciar a surfar, né, ou reaprender a surfar como uma mulher já, né, mais experiente, com outro corpo, com outra consciência, mas não lá uma criança que absorve tudo muito rápido e é tudo muito natural e sem noção, e a gente vai absorvendo e vai fazendo naturalmente, e aí o dom, o talento falam mais alto, e aí treino. Mas aí quando você volta e agora, né, pô, já 34 anos, quando eu tive ela, a Mona já tá com 2 anos agora, então ali, pô, 32, né, então já, pô, depois dos 30, reaprender a surfar, por mais que a gente seja que nem andar de bicicleta, a gente não esquece, mas aí o corpo, a resposta do corpo, assim, aí tem essa adaptação de conseguir ativar a rede de apoio, para conseguir ter tempo para treinar, para ter disposição de acordar e ter disciplina, de se alongar e querendo só dormir, porque não dormiu à noite. Graças a Deus, tipo, a minha filha, ela contribui bastante, né, de noites de sono, assim, é um lado que é bem positivo. Mas sempre cada fase tem seus desafios, então eu tô conseguindo, ao longo do processo, ir me adaptando e, com certeza, esse lance da rotina e de aprender também a pedir suporte, que no início, pra mim, pelo menos, foi, não, autossuficiente, vou fazer e vou dar conta, é a minha vida, eu tenho que dar conta. E hoje eu já não, tipo, é importante, pô, tem como ficar, também, né? Se permitir descansar e não exigir essa cobrança de voltar e ter alta performance, e aí curtir o processo do reconhecer o corpo do jeito que ele tá, de voltar a treinar, de chegar a ter performance de novo. E aí começar a trabalhar, e aí aquela corte de cordão umbilical, uma primeira viagem de surf, deixa com a avó e permitir que fique você, né, não se julgar de estar achando que está fazendo mal, e que passa um monte de coisa na nossa cabeça, de o que é certo, o que é errado, se eu devo, se eu não devo, faz bem para ela, faz bem para mim. E aí todo esse aprendizado, muito aprendizado, tá sendo tipo constantemente, todo dia eu aprendo muito mais do que eu ensino, assim, eu sinto. E aí é uma evolução como pessoa, como mulher. E aí agora que tá um novo momento aí de escolinha, início de escolinha, tá sendo bem legal, bem importante, bem pra mim e pra ela, de começar... teve primeiro o desmame, que aí foi
primeiro ali de posso fazer uma trip agora, fiquei 8 dias em El Salvador, TD faz prancha, tô indo pra El Salvador, tipo, ficar 8 dias lá, preciso de 2 litros a mais nas minhas pranchas, senão não vou entrar nenhuma onda. E aí, isso, e dormir sem pensar que tem que ficar ligada. E aí vai voltando, a gente vai se adaptando, vai encaixando e a gente dá conta, assim. E aprende a usar a rede de apoio também. Eu acho que isso foi um grande aprendizado pra mim. Não achar que eu dou conta de tudo e eu tenho que dar conta de tudo. Tipo, tem o pai que ajuda, tem a família, os amigos, né? Aí eu boto numa escolinha quem às vezes precisar mais cedo ou não, ou você acha um time ali, tem uma pessoa que possa te ajudar, né? Achar uma pessoa legal que pode acompanhar. E aí vai criando teu esquema, assim, e agora com a escolinha eu tô podendo voltar a criar, sabe? Tudo que tava na minha cabeça e toda a experiência de ser mãe do lance de criação, que você cria uma pessoa, você tá ali, vem muita ideia na cabeça, assim, veio muita ideia na minha cabeça e eu fiquei muito, esses últimos 2 anos, tipo, um monte de ideia, tipo, Agora agora preciso botar pra fora e trabalhar nisso e fazer virar ação, assim. Então eu tô nesse momento, assim, tá sendo muito legal. Boa sorte pra você. Certeza que vai conseguir, que a gente consegue. Daí, de repente, a gente vê assim, nossa, consegui. E eu acho que uma das coisas mais legais é ver nossos filhos poderem se inspirar na gente e a gente ser a maior referência, né, dos nossos filhos e aí ver o quanto que realmente impacta, assim, que, pô, minha filha aí quer pegar a parafina, quer passar e quer fazer, e aí se eu me alongo, ela quer alongar, sabe? Tipo, tudo que a gente faz, então aí ver que o quanto que a nossa atitude impacta para a maneira que eles se comportam também. Então, tá sendo bem legal. Então, eu tento... Não, tem que ter uma pessoa... Eu puxo para ser melhor todo dia para poder impactar ela de um jeito positivo, assim. Pelo exemplo, né? Porque Exato. só falar não adianta. Não adianta, porque eles Não adianta. absorvem o que a gente faz. Absorvem o que a gente faz. E é muito rápido. É muito engraçado. É muito rápido. Obrigada, gente. Pô, foi muito irado, hein? Valeu, Mar. Obrigado Obrigada. por topar essa. Na pressão. Na pressão, assim que é bom, né? Tem que fugir. Na pressão que o feijão sai bom, né? Que aí funciona. Esperamos vocês para o próximo Surf Pod. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.